amigo, amiga do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. No 25º domingo do tempo comum do ano B do ciclo litúrgico, a Igreja propõe para reflexão o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37, no qual Jesus prediz pela segunda vez sua paixão, morte e ressurreição. A passagem é a seguinte: tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque, pelo caminho, haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E, tomando um menino, colocou-o no meio deles. Abraçou-o e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Vemos que Jesus continua o seu ministério atravessando a Galiléia, mas quer passar desapercebido nesse momento, pois está ensinando os discípulos. Começa a revelar-lhes que não é apenas o Messias, o Filho do Homem do livro de Daniel, descrito numa visão gloriosa, na qual desce do céu sobre as nuvens e recebe um reino eterno. Ele é também o Filho do Homem sofredor, que será perseguido, entregue, preso e morto, mas que ressuscitará após 3 dias. É importante perceber como Jesus nunca se limita a falar de sua paixão e morte, mas sempre as liga à gloriosa ressurreição no domingo de Páscoa. Marcos relata que os discípulos não estavam entendendo o que ele lhes dizia, mas temiam questioná-lo. É que Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem, na terceira pessoa, o que não é comum. E mais, usa essa expressão do Antigo Testamento que era polivalente, que tinha mais de um significado. De fato, Filho do Homem, sem artigo definido na frente, podia significar apenas uma pessoa humana. No Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 8, o salmista se pergunta quem é o ser humano para que Deus se ocupe dele, e usa essa expressão Filho do Homem. Mas no contexto do livro de Daniel, no capítulo 7, a expressão se refere ao Rei Celeste, que vem sobre as nuvens e recebe um reino para sempre. Os intérpretes antigos pensavam em Jesus como sendo o Messias, o futuro rei de Israel, que viria na época da salvação e reinaria para sempre. Seria um dentre eles. Então, quando Jesus diz que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, isso se torna um enigma para os discípulos. Eles se perguntam se Jesus está se referindo a ele mesmo. Em caso afirmativo, por que se chama Filho do Homem, se este, conforme Daniel, é um ser celeste que está glorificado e não crucificado? De alguma forma, percebem que Jesus fala de si mesmo, mas temem perguntar sobre os detalhes da sua profecia. Têm medo até porque, como discípulos do Mestre, poderiam ser apanhados com ele e mortos também. Em Marcos 8, 27 a 35, Jesus já tinha mencionado que, para ser discípulo dele, era necessário renunciar a si mesmo, tomar a cruz, que, para os seus ouvintes, não era outra coisa do que aquele horrível instrumento de execução romana, e então segui-lo. Tudo isso era bem difícil de compreender.
e tanto não compreendiam bem que pelo caminho se perguntavam quem seria o maior deles. O que não quiseram contar quando Jesus lhes perguntou, já em Cafarnaum, sobre o que estavam discutindo na estrada. Jesus aproveita essa falta de compreensão, esse limite, para captar o papel do sofrimento e da humildade no seu discipulado e aprofunda um pouco mais. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. A palavra grega usada no Evangelho é diáconos, um servidor, como vemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos escolheram diáconos para o serviço da caridade, junto às viúvas e aos necessitados, para poderem ter tempo de seguir pregando a palavra de Deus e o arrependimento. O diácono, portanto, não era pessoa de fama e glória, mas de serviço. Aí está o sentido do que Jesus disse. Se você quer ser o maior, precisa ser o servo de todos. Quer dizer, procurar o menor lugar. E então Jesus dá um exemplo para que o entendam melhor. Pega uma criança nos braços, coloca-a entre os 12 apóstolos e explica: quem receber uma criança em meu nome, a mim recebe, e quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Nas culturas antigas, diferentemente de hoje, as crianças não eram o centro das famílias e da atenção. Eram pouco consideradas, não tinham qualquer poder. Às vezes eram até escravizadas. Estavam entre os mais fracos nas sociedades antigas. Assim, quando os apóstolos debatem quem tem mais honra, mais poder, quem é o maior, Jesus aponta a criança, que é humilde, pequena. Quem acolhe a criança, acolhe a ele e ao Pai que o enviou. Jesus faz a conexão de si mesmo e do Pai à humildade, à pequenez. No outro momento, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no versículo 45, ele dirá que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. As crianças, com efeito, faziam os trabalhos menores, mais humilhantes para os adultos. Jesus, se comparar a uma criança pequena, é estar tomando o último lugar, o lugar do servidor. E nessa condição é que vai revelar a sua identidade messiânica, a sua dignidade, como filho do homem e o servo sofredor. A cruz que o discípulo deve tomar e carregar para segui-lo foi uma imagem usada para ilustrar o tipo de sofrimento que ele suportaria na sua paixão e morte. Em Marcos 8, 27 a 35. Agora, a imagem é de uma criança, alguém que é pequeno, que não tem poder. Porque é através dessa aparente impotência que ele vencerá o mal, vencerá Satanás, vencerá a morte e reinará para sempre. Os discípulos não entendem bem porque ainda pensam no reino em termos de poder, de prestígio terreno, de hierarquia e honra terrenas. Em paralelo com o texto de Marcos, a primeira leitura do Antigo Testamento é do livro da Sabedoria, capítulo 2. Um texto também sobre um homem justo sofredor, um servo sofredor, igualmente chamado Filho de Deus. Esse texto foi interpretado desde os tempos antigos como uma profecia do Messias, do ungido, do Cristo. E diz o seguinte: cerquemos o justo porque ele nos incomoda. É contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo Filho do Senhor. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta sua vista para nos importunar. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras e os seus caminhos são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de mau quilate e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo
e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque, se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque, conforme ele, Deus deve intervir. É fácil perceber por que esta passagem está posta junto com a do Evangelho de Marcos de hoje. A descrição que ela oferece é muito parecida com aquilo que o Cristo sofrerá, conforme os Evangelhos. Esse homem, descrito no livro da Sabedoria, se diz filho de Deus. No Antigo Testamento, essa expressão era aplicada aos anjos como um grupo, a Israel como um povo, uma coletividade, nunca a uma pessoa individualmente. Individualmente era exclusiva do rei de Israel, Davi. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, por exemplo, Deus diz a Davi que um herdeiro dele assumirá o trono e será filho de Deus. Deus será um pai para ele e ele será seu filho. Está no versículo 14. O livro da Sabedoria para na morte desse que é chamado filho de Deus. Mas Jesus sempre afirma aos apóstolos que Deus o ressuscitará após a morte. O salmo responsorial se situa nesse contexto em que o salmista está sofrendo, sendo julgado, mas declara que será justificado por Deus. Assim como Jesus será julgado, condenado e morto, mas não será abandonado por Deus, que o ressuscitará. O salmo é o 53, atribuído a Davi, cantado por ele quando Saul o perseguia. Davi, o ungido, o rei, foi perseguido pelo rei Saul e clama: Pela honra de vosso nome, salvai-me, meu Deus. Por vosso poder, fazei-me justiça. Ó meu Deus, escutai minha oração, atendei as minhas palavras, pois homens soberbos insurgiram-se contra mim. Homens violentos odeiam a minha vida. Não tem Deus em sua presença. Mas eis que Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. De bom grado, oferecer-vos-ei um sacrifício. Cantarei a glória de vosso nome, Senhor. Porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e pude ver meus inimigos derrotados. Perseguido, Davi não só confia em Deus, mas lhe oferece um sacrifício de ação de graças em meio ao seu sofrimento, aos ataques à sua vida que Saul e seus homens lhe dirigem, antes mesmo de ser libertado. Davi é também uma prefiguração do Cristo, que na última ceia institui o sacrifício da Eucaristia. E essa palavra significa justamente ação de graças. Qualquer um que estivesse para ser traído, acusado falsamente, chicoteado, flagelado, crucificado, teria uma reação muito natural, não de ação de graças, mas de medo por todo o horror que estaria por enfrentar. Porém, Jesus, como Davi antes dele, confia no Pai e oferece o sacrifício de ação de graças, um ato verdadeiro de confiança, porque é oferecido antes da libertação. Jesus oferece seu corpo e seu sangue na Eucaristia, na última ceia, antes da ressurreição. Teofilácio, um santo do Oriente, que foi diácono em Constantinopla no século XI, escreveu vários comentários sobre os evangelhos, inclusive sobre o de Marcos. E sobre este de hoje diz o seguinte: nesse momento, os discípulos ainda viam as coisas de um ponto de vista muito humano e discutiam entre si sobre qual deles era o maior e o mais estimado por Cristo. O Senhor deseja que aspiremos ao posto mais elevado, porém não que tomemos o primeiro lugar, e sim que ganhemos a maior honra pela humildade. Ele colocou uma criança entre eles porque deseja que nos tornemos como crianças. Uma criança não deseja honrarias. Por isso ele afirmou que se alguém for como a criança,
receberá uma grande recompensa. E se, além disso, por causa dele, acolher uma criança, receberá o reino dos céus, pois o está recebendo. E ao recebê-lo, também aquele que o enviou. Vemos que grandes coisas a humildade, a simplicidade, a sinceridade podem realizar. Fazem com que tanto o Filho quanto o Pai habitem em nós. E com eles, é claro, vem o Espírito Santo também. Jesus é a encarnação da humildade, o Deus que assumiu a natureza humana. Paulo, na sua carta aos Filipenses 2, versículo 6 e seguintes, ensina: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Este trecho de Marcos e as outras leituras nos mostram que a nossa humildade é um convite para que a Trindade habite em nós. Pedindo que sejamos como as crianças, Cristo nos pede que sejamos discípulos que buscam a glória do reino de Deus, não a fortuna, nem a honra, a fama deste mundo, mas a honra de pertencer a Deus, ao seu reino, o que atingiremos precisamente através da virtude da humildade, como servos para todos, para todo e qualquer próximo. Obrigado por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.